Olá, eu sou Isaac, sou técnico em agropecuária e estou aqui para te dar dicas de como você multiplicar mudas de bambu da sorte. Essa é a planta que a gente vai chamar de planta mãe ou matriz. Então, o que eu fiz aqui? Eu tirei alguns brotos, algumas brotações da planta, e aí eu coloquei em um vidro com água, e aí depois de 40 dias, olha aí a brotação, tá? Eu coloquei em água e adicionei 1 ml de Biox 47 para aumentar a quantidade de raiz. Depois de enraizar as mudas, aí a gente vai transplantar para um local definitivo. Então eu escolhi esse vaso, ele é adequado para esse tipo de planta, o tamanho dela, então não precisa ser um vaso muito maior, e como ela já estava num vaso menor, nós vamos colocar em um vaso maior. E para fazer isso, nós vamos precisar de argila expandida. Então aqui eu coloquei aproximadamente 1 kg de argila. Em cima da argila eu vou colocar uma manta geotêxtil, ou manta de bidim, como é mais conhecida. E aí eu coloquei aqui no fundo. Então, primeiro a argila expandida, que eu coloquei lá no fundo, depois a manta, e aí por cima da manta eu vou colocar a terra. Agora eu vou completar o vaso com terra, sempre tomando cuidado para a terra não passar por trás da manta. Essa terra que a gente está usando é uma terra especial que a gente desenvolveu aqui na Lideragro. Ela já tem os ingredientes necessários para a gente colocar aqui a muda, e adubamos ela com o Fertieco Mudas, que é um adubo completo para a formação da planta. O próximo passo é a gente medir a altura do vaso com relação à terra que eu coloquei. Então procura já posicionar, como é um transplante, então eu tenho aqui um vaso com conteúdo de terra. Então eu vou posicionar ele para ficar um pouco abaixo da base, da borda, do vaso. Feito aqui o posicionamento do vaso, determinando a altura, eu agora vou tirar essa planta desse vaso que ela estava anteriormente. Então vamos recapitular. Essa é uma matriz, tiramos mudas, Essa planta estava bem mais alta, então com o tempo ela vai alongando, vai ficando alta, Então aqui eu estou dando dica para você de como você deixar ela mais cheia e mais compacta. Já tiramos o vaso que essa planta estava, já posicionamos ela aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos completar com terra. Em volta do vaso. Depois que completamos o vaso com terra, então o que eu vou fazer? Eu agora vou pegar as mudas que foram enraizadas daqui. Então eu vou abrir um espaço lateral, eu vou acomodar essas mudas, direcionando ela para baixo. E aí eu vou apertar ela, vou deixar ela mais firme. Aí uma segunda muda. E uma terceira muda. Vou completar com um pouco de terra, porque eu apertei ela.
Próximo passo, nós vamos regar a planta com BioX 47. Ele é um bioestimulante de enraizamento e brotação. Então eu vou diluir 1 ml do produto para 1 litro de água, ok? Aqui já está diluído o BioX, 1 ml por litro de água. Agora eu vou regar a planta. Procura distribuir a água em toda a extensão do vaso, na parte de cima. Concluímos aqui toda a etapa de multiplicação e eu também dei um passo a mais para você como dica de como você depois transplantar essa muda que estava em um vaso menor. Então, a planta matriz estava num vaso pequeno e como ela estava muito alta e já estava desproporcional para esse vaso, o que nós fizemos? Nós mudamos ela para um vaso maior, né? Nós podamos e enraizamos em um vidro com água 1 ml de BioX para 1 litro de água e mergulhamos as mudas. Depois de 40 dias aproximadamente, ela já enraizou e nós trouxemos ela para cá. Todos os produtos que nós utilizamos, o Fert Eco Mudas que utilizamos na terra, 10 gramas por litro de substrato, o BioX 1 ml por litro de água que nós regamos, e todos os acessórios, regador, pazinha e tesoura que nós utilizamos, vaso, planta, tudo isso nós temos aqui na Lideragro, a casa do chacareiro. Nós teremos o maior prazer em receber você aqui em nossa loja, ou se não, você pode entrar em contato conosco através das redes sociais.